Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de extinção da pena, sabe de quem? Do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Lembrando, ele atuou ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a gestão do ex-presidente e Mauro Cid foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto por participação na trama golpista. Mas quem vai explicar tudo para a gente, também falando de Brasília conosco, é Thaisa Medeiros. Thaisa, muito boa tarde a você. Qual foi o entendimento de Paulo Gonet nesse caso? Oi, Yuri, boa tarde a você e a todos. Exatamente isso. Mauro Cid havia pedido ao STF que aquele tempo em que ele ficou preso preventivamente, foram 5 meses e 21 dias, além dos 2 anos de medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica, que fossem descontados da pena que foi imputada a ele no julgamento do núcleo 1 da trama golpista. E aí a PGR se manifestou contra esse pedido. O Paulo Gonet justificou que, na verdade, o tempo que Mauro Cid cumpriu, de prisão preventiva não totaliza os 2 anos da pena que o STF colocou para ele depois do julgamento. Além disso, também não é possível que a detração, que a pena seja cumprida, a detração exige a efetiva restrição da liberdade de locomoção, o que significa dizer que as medidas cautelares não entram nessa conta. E aí, por isso, então, não valeria. Sobraria, então, 1 ano e 6 meses em torno disso, para Mauro Cid cumprir de pena. E aí, nesse caso, Paulo Gonet justificou dizendo que não deve, que não orienta, que isso aconteça, porque não é possível a extinção da punibilidade do réu. Mas quem decide, de fato, é o relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, então, que vai determinar se aceita ou não esse pedido da defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República, durante a gestão de Jair Bolsonaro. E aí, caso ele siga, então, vai ter essa questão de 1 ano e 6 meses que ainda faltam de cumprimento de pena em regime aberto e as restrições, como a proibição de deixar o local aqui em Brasília, recolhimento domiciliar das 8 da noite às 6 da manhã e nos fins de semana. E também o cancelamento do passaporte, a proibição de uso de redes sociais e o comparecimento semanal em juízo. Ele foi condenado no núcleo 1 da trama golpista, então aquele julgamento que também tinha o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele recebeu a pena mais branda do grupo justamente por ter feito o acordo de delação. Então, nesse caso, esses 2 anos foi a menor pena daquele grupo, lembrando que o próprio ex-presidente recebeu a pena de 27 anos e 3 meses de prisão. E aí, como a gente já mostrou aqui na CNN, Mauro Cid aguardava, então, esse aceite por parte do STF, aguarda ainda, porque o STF ainda não se manifestou, para que ele possa se mudar para os Estados Unidos e lá escrever um livro sobre a sua trajetória. E a gente também lembra que na semana passada a Polícia Federal enviou ao STF um documento sugerindo que Mauro Cid e a sua família sejam incluídos no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. E aí, sobre isso, a PGR também se manifestou, dizendo que cabe à defesa de Mauro Cid manifestar interesse nessa inclusão. Então, caso a defesa peça, a PGR deve se manifestar positivamente a respeito desse pedido específico. Volto com vocês.